As pessoas não sabem quais são os sonhos delas. Não sabe sonhar não, irmão. Vamos sonhar junto aqui. Ah, não tenho coragem não. Eu vou tomar um risco com você, meu amigo. Aí quando ele vai, ele, caramba, é massa. O mentor, quem vai te orientar, a estrada não vai deixar de existir, mas ele vai falar, ó, cuidado, aqui tem um buraco, aqui tem isso, você vai passar por isso. Então a importância de você ter pessoas para poder te orientar, te mostrar os caminhos que vão ter dificuldades no meio do caminho. Não vai ser um caminho fácil, independente se você é mentor ou não. Mas ele vai te orientar, ó, chega aqui, você vai fazer isso. Você vai passar por isso, você vai fazer isso, né? O caminho vai se tornar mais simples, nunca mais fácil. Vai ter horas que você vai ter que enfrentar o que as pessoas, né? Porque toda vez que você começa a fazer o que todo mundo não faz, elas vão tentar te paralisar. Sejam bem-vindos ao 14º episódio do nosso podcast Conversa. Hoje a gente tem a presença ilustre aqui do Dr. Matheus, cirurgião dentista há 10 anos, né, Matheus? Sim, sim. Empresário, corredor, disciplina e performance aqui na veia. E a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre como empreender, qual a importância da disciplina na nossa vida e quais foram as viradas de chave que levaram o Matheus lá de antigamente a ser o Matheus que ele é hoje. Primeira pergunta, Matheus, você gosta muito de empreender? Nasceu com essa vida empreendedora, o ambiente familiar te favorecia para isso? E se não, qual foi o input que você teve aí no seu percurso que te levou até esse lugar aqui? Cara, não... Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de Dr. Rafael e Mônica, né? Por estar fazendo parte desse podcast. E respondendo a sua pergunta, Rafa, não vim com essa veia empreendedora. Passei por uma experiência, né? Ali, antes mesmo de ingressar na odontologia, onde eu tive a oportunidade de trabalhar em shopping, né? Eu precisei ter uma experiência de venda, onde no shopping, cada momento que você chega, que você entra, você vai ter diversas realidades ao mesmo tempo. Então, assim, eu acabei de fazer uma venda para a Mônica, a próxima é Rafael. São crenças diferentes, gostos diferentes, então assim, você precisa se adaptar muito rápido, você desenvolve uma capacidade de comunicação, você desenvolve muito rapidamente um estilo de venda bem peculiar em relação ao shopping. Então aquilo ali já me despertou o que é que eu deveria procurar. Então assim, eu já passei a me direcionar mais de uma maneira mais comercial, passei a me conectar muito mais com o meu paciente durante a faculdade, então isso foi um diferencial. Então essa experiência profissional no setor de vendas já me direcionou muito mais. E o que te fez tomar essa decisão assim de fazer, eu vou trabalhar aqui para vender? Foi uma decisão para desenvolver habilidades que você não tinha? Foi por uma necessidade? Foi uma combinação de coisas? O que fez você fazer assim, não, eu vou fazer isso? E por que fazer isso? Eu queria sair daquela zona onde eu estava, certo? Eu queria me testar, eu queria passar pelo mercado de trabalho, eu queria ter uma certa independência financeira. Certo. E aí me levou a ter essa experiência, uma experiência onde eu pude vivenciar muitas coisas, onde eu tinha uma realidade completamente diferente. Os meus sábados, domingos eram meus, agora já não tinha mais. Então, assim, onde todo mundo estava curtindo, eu estava trabalhando, então me fez valorizar muitas coisas onde eu não valorizava. Foi uma das melhores experiências que eu pude ter para me gerar consciência de realidade. Então, assim, foi. Hoje, vamos imaginar que Matheus tivesse o filho Matheus lá com 12 anos. Você acha que trabalhar é importante desde cedo? Acha que isso te ajudou? E quais são os 3 aprendizados que você teve na época do shopping? E que te ajudaram hoje, assim, na tua vida de hoje? Na minha vida, trabalhar desde cedo, desde que você tenha um entendimento, né? Seja algo estratégico, seja um processo de conscientização. A gente encara ali algumas vezes onde você não consegue trabalhar, às vezes você trabalha por tanta necessidade onde você não consegue se dedicar a outras coisas. Exato. Então a gente precisa ter um pouco, diferenciar só essa linha de raciocínio. E o que me trouxe de maior aprendizado na época do shopping foi, primeiramente, responsabilidade. Perfeito. Certo? Então eu era um jovem de 18, 19 anos, então eu entendi que eu tinha que ter horário, eu tinha metas a cumprir, eu tinha realmente responsabilidades a mais, que geralmente naquela época a gente não tem, tá ali só vivendo dos estudos. Capacidade de comunicação e adaptação ao ambiente. Perfeito. Né? Essa mudança muito drástica, você precisa aprender a lidar com pessoas. Exato. Então é algo assim que me fez ter um crescimento muito grande. E eu acredito que abdicação, certo? Então, muitas vezes você via as pessoas indo para a praia, você via as pessoas indo para a festa da família e você tinha que ir trabalhar. Então, assim, e uma experiência muito bacana, que é muito importante deixar claro que eu não tinha necessidade disso. É isso que eu ia te perguntar. Porque assim, vamos lá, eu comecei a trabalhar com 12 anos, pela necessidade. Eu queria uma blusa da Elos, não tinha condição de comprar e resolvi levar a sacola da feira da minha avó. E é massa porque você está trazendo uma visão, né? Seu pai é médico, enfim. Sim. E isso é muito importante. Eu estou falando isso porque a maior parte dos pais que são médicos, eles acabam
facilitando a vida do filho demais e isso acaba prejudicando. Eu acho que nem só médico, Rafael. Pelo Geral, que eu né? vejo Geral. hoje, tá geral. Geral. E a gente, desde novo, na verdade, a gente trabalhou. Exatamente. Essa questão da blusa aí foi um plus, mas a gente, desde novo, a gente sempre trabalhou no restaurante dos nossos pais. E você, cara, um cara disciplinado pra caramba, eu vi você correndo, tudo. Essa fase da sua vida de trabalho no shopping, foi aí que forjou essa disciplina que você tem hoje? Qual foi a virada de chave da sua vida pra disciplina? A disciplina, ela sempre fez parte da minha vida pelo esporte, né? Então, sempre assim, eu sempre me vi envolvido no esporte, desde novo, praticando boxe, futebol. Então, assim, eu sempre tive esse lado, sempre tive, né, essa busca por crescimento, né? Que não foi em todas as áreas, mas quando você vai gerando uma consciência, você vai entendendo que nós somos multifatoriais e que uma coisa influencia na outra, eu comecei a levar essa disciplina para outras áreas da minha vida. E aí eu consegui fazer, né, em um curto prazo de tempo, mudanças que eu não consegui por muito tempo. Perfeito. Você acha que essa disciplina do esporte te facilitou nessa vida onde você foi trabalhar no shopping? Eu não acho, eu tenho certeza. A disciplina é essencial para tudo na nossa vida, cara. Então, assim, eu nunca tinha trabalhado em lugar algum, eu nunca tinha experiência de venda, e por 7 meses em média que eu fiquei na primeira loja, que inclusive coincidentemente foi a Elos. Será que você não comprou comigo? Pois é. Coincidentemente foi a Elos que eu trabalhei. Eu fui por 7 meses o melhor vendedor. Então, assim, eu não tinha experiência, mas eu tinha vontade. Perfeito. Tiveram, eu lembro como hoje, 6 corridas para ganhar uma calça. Alguns sábados fazia uma corrida para ganhar uma calça. Então, eu tava lá, eu era o primeiro a chegar e eu só saía quando fechava a loja. Das 9 às 10, shopping aberto, eu almoçava engolindo. Para poder não perder o tempo. Então, assim, eu não tinha consciência daquilo, mas já estava enraizado em mim ali uma disciplina, uma competitividade saudável, certo? Então, assim, eu não gostava de ficar para trás. Eu não gostava do menos. Eu já estava fugindo ali um pouco da média. Foge a isso, né, sim, então, a gente precisa ter essa fome de querer, né? Porque se a gente não tiver, não adianta. E olha que massa, vocês que nunca trabalharam na sua vida e conseguiu bater todas as metas. Né? Pra você ver que é a fome. Sim. A gente tava falando isso aqui num podcast, falando assim, que quando você não tem resultado, transborde atitude. E é o que você tá provando isso pra gente. Você nunca vendeu na sua vida e você entrou num ambiente de vendas e performou sempre. Cara, eu costumo dizer que você nunca consegue parar quem quer. Exatamente. E não faz querer quem não quer. Exato. Não adianta, meu. Tenta fazer uma pessoa que não quer fazer algo. Fala assim, cara, se você trabalhar muito hoje, amanhã você muda de vida. Meu irmão, você não consegue. É mais fácil, eu acho que quebrar um átomo, fazer uma bomba atômica do que você conseguir transformar uma mentalidade de uma pessoa que não quer. Agora, fale lá pro cara ribeirinho que ele tem que atravessar um rio para poder estudar, mas se ele quiser estudar, ele vai atravessar mesmo. Então, assim, essa fome para mim é que muda muito. Então, assim, se você não tem uma capacidade técnica, se você não tem algumas habilidades, você vai ter que ganhar na vontade. Você vai ter que... Nessa época aí, como é que você percebeu, assim, como é que você foi desenvolvendo essa habilidade de venda? A fome já é uma característica que você tem, a disciplina que já foi forjada desde a sua... E como é que você foi percebendo? Porque isso é importante, né? Porque, por exemplo, tem alguns dentistas que assistem a gente, né? E talvez essa é a grande dificuldade deles também, vender. Na época que você foi pra ela, você disse que nunca vendeu. Você tinha fome e disciplina. E como é que você começou a perceber? O que é que você começou a fazer, assim, que fez você vender mais do que os outros? E você vender, na verdade, né? Sim. Porque shopping é comissão, né? Se não vender, sobrou. A minha principal característica era a sinceridade. Então, assim, eu me conectava com as pessoas, eu sempre tive facilidade de me conectar, fazer amizade. Então, as pessoas eu acho que viam verdade. E essa verdade eu carrego comigo até hoje. Então, assim, na odontologia eu digo o primeiro passo. Eu vou fazer uma avaliação, eu vou avaliar uma radiografia como se fosse minha. Como se fosse meu pai e minha mãe. Eu não indico nada que eu não faria em mim. Então, aquelas pessoas também tinham de mim aquela sinceridade, talvez até por um certo benefício. Eu não precisava tanto como outras pessoas. Então, eu não deixava que o resultado final passasse na frente do meu propósito. Então, eu dialogava com a turma. Porra, ficou muito massa isso aqui e tal. Ó, troco por isso. Então, as ajudar, pessoas, né? Tava ali inconscientemente. Mas estava ali, talvez meus valores estavam impregnados naquele processo, onde me auxiliou bastante. Então, eu me conectava, as pessoas já voltavam, já gostavam. E levava
uma competitividade, uma vontade e no final uma leveza no processo para que as coisas fluíssem. Eu acredito que foi a minha sinceridade mesmo no processo. Porque eu não tinha técnica nenhuma, não sabia nada, não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu acho que você ser disposto a ajudar as pessoas já muda o jogo da venda. Sim, né? e eu Porque não a gente tinha fez até consciência disso. um podcast recente sobre isso. Exatamente. E olha que massa, né? Tem uma frase que diz assim, quando você tira o cifrão do seu olho, ele vai pro seu bolso. É o que você falou, você não estava preocupado ali em vender apenas, você estava preocupado em transformar a vida do cliente. Né? Falar o que você acha para ele entender que você está vendendo a verdade e a verdade fez você ficar um bom vendedor. Sim. Então essa é uma característica muito bom, que às vezes eu vejo o paciente chegando no consultório e fala assim, doutor, eu não fui naquele médico que eu achei que ele estava querendo mais me vender do que resolver um problema de saúde. Sim. E aí você está comprovando isso pra gente, né? Que vender a verdade é a melhor forma de vender. Sem dúvida, a gente precisa sempre estar atento à longevidade das nossas relações. Né? Exatamente. Então, assim, se você quer uma relação a longo prazo, você tem que ter verdade nela. Então, independente seja uma transação financeira, Perfeito. Seja lá o que for, quando você tem uma base bem sólida, as coisas tendem a fluir. Até mesmo se algo não sair dentro do planejado, a pessoa confia em você, ela segue o que você indicar, por confiança a você. Perfeito. Onde é que entrou a odontologia aí na sua vida? E como é que foi essa história? E como é que caminhou aí na odontologia? Você já entrou querendo ser empresário? Como é que era? Foi, às vezes entrou pra ver como é que dá. Cara, tem umas coisas na minha vida que eu entrei pra ver que dá e descobri no meu percurso. A odontologia foi uma rabiada na minha... Um 360. Um 360, assim... nessa fase, né? Foi uma fase onde eu fui trabalhar, tava querendo fazer um outro curso. Na época... eu queria esse desafio, comecei a querer porque eu tinha alguns amigos se dando muito bem na área industrial, certo? Os caras estão ganhando grana, você tem que fazer tal curso e eu querendo fazer aquele curso. E nesse processo dentro já estava trabalhando em outra loja, fiz o vestibular, né? Eu fiz o vestibular e passei despretensiosamente, meu pai, não, vamos nessa, vamos encarar isso aí. Eu peguei e comecei. Show. Era ainda o sonho da medicina, que se transformou em odontologia. No início eu ainda sonhava com a medicina, e lá pra cá a odontologia me trouxe uma mudança que se eu fosse o médico que tinha sido planejado seguir aquele curso, eu não teria metade da capacidade de desenvolvimento que eu criei depois. Então, assim, foi... algo assim que eu não esperava, mas que foi o caminho que eu... E assim, na odontologia, você sempre pensou em ser empresário? Como é que foi essa história? Porque hoje você tem sua clínica, tem 3 anos, você falou? 3? Sim, o Instituto já tem mais de 3 anos. Perfeito. E já saiu com essa vontade, assim, vou empreender, como foi essa jornada aí da construção da odontologia até se tornar esse empresário que você é hoje? Também outra mudança bem significativa, né? Eu tinha ali um direcionamento muito para a parte cirúrgica, mas eu fui muito me adaptando ao processo, como eu já tinha passado pelo mercado de trabalho, eu entendi como é que algumas coisas funcionavam. E eu vi um apelo muito maior para a parte estética, depois que eu formei, comecei a visualizar, participei, né, por 2 meses de um PSF, e eu comecei a compreender que aquilo não fazia muito sentido para o que eu queria para o futuro, certo? Desde tendo base como os valores, algumas verdades, eu optei por não continuar. E eu comecei a visualizar que eu tinha ali uma veia que eu poderia seguir, que era o aluguel do consultório. Então, assim, eu vou começar a alugar meu consultório e já tinha ali... na verdade, há bastante tempos antes, eu já fazia um trabalho nas redes sociais, então eu já formei com pessoas me esperando formar. Então, assim, eu lembro que em 2012, quando eu entrei na faculdade, a área de saúde é uma área que ele, por muito tempo, restringiu muito as publicações, mas eu já fazia. Então, eu sofri aquele bullying. Não, você não pode. Vai falar sobre isso todo mundo eu sofri aquele bullying por não postar. Fui tido como antiético por postar acaso, mas eu sempre estive ali com minha sementinha. Então, quando eu formei, as pessoas já esperavam a minha formatura, porque eu já tinha ali, né? Eu fui 10% dentista a cada semestre. E, Matheus, quero marcar uma limpeza. Eu alugava um consultório, tinha 4 horas no turno para poder... E eu brincava que a minha limpeza era a melhor do mundo. Eu tinha 4 horas para fazer uma limpeza, meu irmão. Então eu tomo a limpar, até cotonete se deixasse. Então o cara... Rapaz, Matheus, eu nunca fiz uma limpeza dessa. Meu irmão, 4 horas aqui. E assim, 4 horas para fazer minha limpeza, o cara já queria voltar. Matheus, faz um clareamento? Matheus faz uma limpeza que é legal. Então na outra semana eu já tinha 2. Então eu já tinha 3, e aí eu já falei, vou fazer um sistema, já comecei a contratar um sistema, e aí começou uma fase da minha vida muito louca, assim, uma fase de uma intensidade que hoje eu olho para trás, eu falo, meu amigo,
que é que tava ali com você para você conseguir passar por aquele furacão do É que a fome, foi? né? Sempre é a fome. Sempre é a fome. Duas coisas importantes que eu quero trazer aqui, que o Matheus falou, isso é extremamente importante. Seja você dentista, médico, quem na área de saúde tá assistindo a gente aqui. Você vê que o Matheus botou características aqui que ele não esperou ficar pronto para começar. Vai ter horas que você vai ter que enfrentar o que as pessoas, né? Porque toda vez que você começa a fazer o que todo mundo não faz, elas vão tentar te paralisar, né? Sim. E é o que você falou, ele começou a ver que o braço do marketing era uma coisa importante, você começou a fazer, as pessoas te criticar. Como é que você se sentia com isso? Algum momento você pensou em parar de fazer isso pelas críticas? Como é que você lidou com essas críticas? E o que é que você orientaria hoje para o dentista que está assistindo aqui, que está na faculdade, que está com dúvida sobre isso, para que ele comece e como é que ele vai enfrentar isso e como é que você lidou para enfrentar? E se você voltasse para o Matheus de lá, o que é que você diria para ele? E quem já está no mercado também, né? Que tem muitos que já estão aí no meio do caminho e não sabem como é que começa. Vamos lá. Pode ter cortes aí para não ser cancelados. Toda vez que tu falar, tu olha pra aqui. Tô olhando, eu tô olhando pra televisão. E isso, velho. Depois nunca corta essa parte. Maravilha. Brincadeiras à parte, eu já tive a oportunidade, inclusive, de compartilhar essa minha vivência com outras pessoas que estavam ingressando no mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele não brinca. Ele não quer você lá dentro. Então você não tem que pedir para entrar. Você tem que pisar o pé na porta e entrar. Eu falo, cheguei no mercado e vou querer a minha fatia, cara. Se você tá lá no mercado, seja bem sincero, você quer caras como você dividindo. Então eu não tenho por que pedir, eu não tô fazendo nada de errado. Eu tô querendo. Nelson Williams fala uma frase assim, ele diz que as mesas estão todas, já tem as cadeiras preenchidas. Você vai ter que tirar alguém de lá. Com honestidade, com dignidade, mas vai ter que sair, porque ninguém vai querer tirar a cadeira pra você sentar. Pois é, irmão, como é que eu faço um curso, tenho capacidade e não posso? Exato. Então eu nunca voltei atrás, pelo contrário. Isso sempre me fortaleceu cada vez mais. Então assim, eu falava, se tá incomodando, tá no caminho certo. Certo? Exato. Então assim, eu faço uma autorreflexão. Tô trabalhando com dignidade, tô indicando o que eu faria em mim, tô fazendo um trabalho bacana, as pessoas estão me indicando, o mercado não vai querer que eu chegue. Então assim, e eu sempre tive muito claro comigo o que as pessoas têm como objetivo. O que é que todo mundo quer? Quero diferenciais. Quando você vai dar uma aula, você vai compartilhar isso, todo mundo quer um diferencial. Exato. O que é que as pessoas têm medo? De serem diferentes. Exato. Elas querem diferenciais e não têm coragem de ser diferente. Então assim, cara, se você quer ter diferenciais, você tem que aceitar que você não vai estar na média. Exato. Então você não vai estar ali com a mesma ação que todo mundo. E eu percebia que os colegas tinham a necessidade de aprovarem uns aos outros. Então assim, pô, ninguém quer ser criticado pelo colega, porque tá... Então assim, pô, meu... Eu tinha um sonho, eu tinha planos, eu tô trabalhando corretamente e como eu tenho vontade, ninguém vai me parar. A não ser que seja dentro da vontade de Deus, eu não vou parar porque estão falando algo de mim. Exato. Então, isso nunca serviu como uma barreira, muito pelo contrário. Falar, amanhã vai ter de novo. Alguma vez você pensou assim, eu vou desistir, velho, não aguento essa pressão. Você é maluco, você é doido, eu trabalho na pressão, pô, eu amo isso aqui. Então, assim, você me deixar, eu digo que você me jogar em alto mar, eu vou nadar com tubarão, irmão. Então, eu gosto desse jogo. Então, assim, quando você fala assim, pô, Matheus, vem do esporte, eu gosto de treinar boxe com quem sabe brigar. Então, assim, isso é mais forte que eu, até da natureza mesmo. Então, não tem essa chance. Você vê que é uma característica comum, né? Entre os carros de corrida. Você tá falando aí, eu tô vendo o Rafael aqui também. Pois é, você vê, né? É isso, as características se batem, né? Você começa a descobrir a pessoa, o que é que foge normalmente do sucesso. Você vê que as características são muito parecidas, né? Você vê que enfrenta, não tem medo, continua e vai, toma porrada e continua. Eu mudo aqui, pô, fico agoniado já na cadeira, já quero mais café. Exatamente. O que é que você diria hoje para quem tá começando ou para quem já tá no mercado e hoje tem medo de gerar essa transformação de sair da média e que tá com medo de ir pra internet porque com medo dessas críticas aí? Cara, primeiro ponto, o que eu indico para todas as pessoas, não em qualquer fase da vida, são entender seus porquês, certo? O primeiro ponto seria uma autorreflexão. O que é que eu sou? Quem é Matheus? O que é que combina comigo? A minha característica, eu sou Matheus, eu ajo dessa maneira. O segundo ponto, né, o porquê é para onde eu estou caminhando. O que Matheus faz hoje é um Matheus para empreender. Às vezes o cara quer ser feliz com um concurso, tem um perfil totalmente diferente. Então ele vai entender o porquê dele em relação a isso e ele precisa alinhar as expectativas. Eu estudo comercial, eu estudo diversas coisas, esse cara estudar ele não vai passar no concurso dele. O segundo ponto é esse. E o terceiro para mim é o porquê.
que é quando tudo tiver difícil, que a maré vier contra você, você precisa ali parar e falar assim, cara, eu tô aqui nesse terremoto por causa de minha mãe. Minha mãe precisa de mim, então assim, você tem que primeiro estimular essas coisas. O segundo ponto, você alinhou bem essas perspectivas, porque às vezes a turma entra no viés ali, pô, eu vou fazer um curso de estético laminados e vou morar no interior que não tem um mercado para isso. Então alinha as expectativas, entende para onde é que vai, entende o mercado, e eu gosto muito da técnica da modelagem, eu não gosto de inventar a roda. Então onde é que, quem que tá onde eu tô, onde eu queria estar? Cara, eu vou pegar o que aquele cara tá fazendo e adapto à minha rotina. Eu não vou deixar de ser eu, mas, pô, aquele cara trabalha o marketing dessa maneira. Vou adaptar aqui a minha rotina e vou ajustando e vou sempre recalculando a rota. Porque às vezes a gente permanece ali tão firme, obstinado e tá sendo, não tá me levando aqui onde eu queria. Às vezes essa obstinação é importante, mas às vezes também pode acabar deixar a gente enviesado, sem enxergar algumas coisas que às vezes poderíamos estar tendo um resultado mais produtivo em outros. É uma linha assim, bem tênue, difícil de encontrar, mas é importante a gente gerar essa reflexão em relação a isso aí. Exato. Por isso que eu sempre falo, né? Se você quer... Primeiro, são os 3 P's da vida. Propósito, que você falou, né? Você precisa de processo, sem processo você não vai. Você precisa de pessoas, né? E essas pessoas são as pessoas que... É o que você falou. Pessoas que já chegaram lá pra te ajudar a chegar lá, né? E isso é muito importante. Toda vez que você pensar em alguém pra ser teu mentor, escolha... Sempre falo dessas 3 coisas. Primeiro, a pessoa tem resultado. Segundo, ela tem o processo pra te levar o resultado. Ou seja, tem um método pra replicar isso. E ela tá disposta a te ensinar. Se ela tá, você tem 2 oportunidades. Ou você vai se aproximar dela de alguma forma com o network, ou você vai pagar pelo acesso. E aí as pessoas não entendem isso. Às vezes, teve um podcast que a gente fez aqui com a Lorena, que é da Amorello, e ela falando disso, né? Às vezes você ir sozinho é muito mais difícil, você vai quebrar a cara. Então, às vezes, você tem 2 caminhos. Você paga com tempo, quebrando a cara, como a gente quebrou, ou você paga pra essas pessoas te dar o acesso que você ainda não tem pra não quebrar a cara como você quebrou. E como eu quebrei, ou como a Mônica quebrou. Concorda? E as pessoas não têm essa mentalidade, né? Acho que empreender é meter pra dentro e vai... Cara. Lógico que é importante a atitude, mas se você vai com atitude, com ferramenta, as coisas, né, tendem a dar melhor e mais rápido. Sim, nós não temos tempo de cometer todos os erros, nós temos que aprender com os dos outros. Então, assim, às vezes você tá ali com 20 chaves testando as 20 chaves para saber qual que abre aquela porta. O cara que já tem uma experiência, que é o dono da casa, fala, que é essa chave aqui, pô. Você já gira, você mudou ali uma vírgula do seu dia, do seu processo, do seu entendimento, da sua consciência, que é o mais importante, você muda tudo. Aí você vê assim, ó, eu costumo fazer uma associação ao mar. Geralmente, quando você vai entrar no mar, tem arrebentação. Então, depois que você passa daquela arrebentação do período mais difícil, é como você já encontra o mar, geralmente mais calmo. Então, tem pessoas que conseguem te fazer passar por essa arrebentação rápido, de maneira mais rápida, mais inteligente. Nem sempre quem trabalha mais, né, mais duro é quem vai ter o melhor resultado. Então, é importante estar antenado a isso também. É como a gente fala, né? Tem uma estrada esburacada. O mentor, quem vai te orientar... A estrada não vai deixar de existir, mas ele vai falar, cuidado, aqui tem um buraco, aqui tem isso, você vai passar por isso. Então a importância de você ter pessoas, né, para poder te orientar é isso aí, te mostrar os caminhos que vão ter dificuldades no meio do caminho. Não vai ser um caminho fácil, independente se você comentou ou não, mas ele vai te orientar, chega aqui, você vai fazer isso, você vai passar por isso, você vai fazer isso, né? O caminho vai se tornar mais simples, nunca mais fácil. Isso. E eu acho que o mentor, além disso, ele tem uma capacidade de renovar sua ambição. Você consegue enxergar coisas que muitas vezes você não enxergava. Você começa a encontrar potenciais em você mesmo que você não sabia que tinha. Então, é uma pessoa que ele já passou por aquilo ali. Cara, você tem muito maior potencial nisso. Sua zona de potência é essa. Isso aqui talvez não faça tão sentido. Você deixa de insistir naquela chave que não abre aquela porta. Perfeito. E o melhor mentor que você pode escolher é aquele que vai fritar você mesmo. Quanto mais ele destruir, tirar sua alma, melhor. Aguente. Né? Dói. Porque o processo de transformação dói. Né? Quando você sai da barriga da sua mãe, você chora. Quando uma lagarta se transforma em borboleta, ela precisa romper aquilo ali. Né? E cada bolha que você rompe, mais forte você fica, mais você forja o seu crescimento. E os bons mentores são esses. São as pessoas que vão te extrair o que você falou. Vai extrair o melhor de você. Vai doer pra caramba. Mas às vezes a gente tem medo, né? E foge dessas pessoas, a gente fica com raiva. Mas as pessoas que mais me treinaram foram as pessoas que mais apertaram mesmo o meu juízo, entendeu? Depois você passa daquela arrebentação e fala assim, pô, valeu a pena, esse cara é bom. Pode ver. Aquele professor que tirava a alma da gente é o cara que você fala assim, pô, esse cara era bom. Né? Só que o cérebro da gente é programado para 2 coisas. É pro prazer imediato e fugir da dor.
Só que quando você aprende a primeiro passar pela dor para depois viver o prazer, você vai entender o quanto você vai crescer mais, né? E aí eu queria entrar em uma coisa bem importante. Você sabia que a maior parte das pessoas que estão assistindo os nossos episódios amam, mas não estão seguindo? Clica aqui embaixo, se inscreve, curte se gostou e a gente volta a te entregar conteúdo de valor. Hoje, eu queria que você falasse assim, sendo o empresário que você é, quais são os maiores desafios que você enfrentou nesse percurso e quais são os desafios que você vê pela frente aí com essa nova fase que você está construindo na sua carreira profissional? Maravilha. Antes vou fazer só um complemento a essa fala sua da mentoria. Uma frase que eu aprendi que fez bastante impacto na minha vida é que palavras nem sempre salvam quando são ditas. Exato. Eu aprendi isso, eu fiquei, que frase é essa? Um processo de mentor, que o cara que te aperta, né, faz tudo isso, às vezes você tá ali, o cara é um chatão. Daqui a 5 anos você, aquele cara fez uma diferença na minha vida. É a dura transformação. Então assim, às vezes você quer aquele entendimento até do seu mentorado de maneira imediata, mas às vezes só vai fazer sentido para ele lá na frente. Perfeito. Maravilha, Rafa. Repete, por favor, você falou sobre... Quais foram os principais desafios que você teve quando abriu sua clínica, assim? Pô, isso aqui me pegou, velho. E o que é que você aprendeu com isso e o que é que você voltaria hoje atrás e você corrigiria? Nesse processo, né, foram várias fases onde eu precisei passar. Eu precisei lidar inicialmente com a minha vontade. Então, eu costumava dizer que minha vontade de viver é que me matava. Então, assim, eu tinha um processo tão intenso que às vezes eu passava do ponto, né, de tanta vontade de fazer as coisas acontecerem, sábado, domingo, trabalhando incansavelmente. E naquele momento tudo dependia muito mais de mim. O processo mudou. Então eu passei a fazer parte de uma sociedade onde nós tínhamos fases de vidas completamente diferentes, ou seja, eu tinha mentores que os caras estavam anos-luz lá na frente, mas muitas vezes não tinha esse entendimento da minha fase. Então eu precisei correr bastante, um desafio assim, onde eu precisei entender lá na frente e as pessoas que estavam vindo comigo no novo processo. E eu fui me reconstruindo. Aquele momento da sua vida exige um outro você. Então já precisava de ser outro Luiz Matheus. Quando eu construí aquele Luiz Matheus, eu comecei um novo ciclo. Eu falei, caramba, isso aqui já passou. Então eu já sou esse novo Luiz Matheus. A vida começou a me pedir uma outra coisa. Então se você fala, eu tava pronto aqui para isso. Pô, por que vai mudar? Aí, aquela ideia você nunca vai estar pronto. Mudar. A vida começou a mudar as perguntas, onde a minha capacidade de execução já não valia mais de nada. Era a capacidade que eu tinha de transformar outras pessoas. Então, me exigiu muito mais uma capacidade de liderança. E a liderança é algo que você aprende algo todos os dias. Todo dia você precisa reconstruir o líder que você é. Então, eu já fui o líder daquele do chicote, onde bate para poder... Então, assim, cara, não tá... Aí você começa a perceber que aquilo não tá funcionando mais. Ou não funciona com todo mundo. Algumas pessoas funcionam com pressão. Se me pressionar, eu vou na pressão também. Às vezes para outra pessoa não, ela trava. Então quando você começa a liderar pessoas e o seu resultado depende da sua capacidade de liderança de pessoas, você começa a ter que desenvolver outras coisas. Então assim, foram desafios diferentes, reconstruções de um mesmo Luiz Matheus, assim, que vai continuar acontecendo por muito tempo ainda. Perfeito. Hoje, qual é a sua maior dificuldade em lidar com essas pessoas para o teu crescimento? Minha maior dificuldade é conseguir sintetizar e levar ao entendimento do que eu visualizo. Perfeito. Vai mais fundo nisso aí. O que acontece? Eu tô dizendo porque eu já sei, a gente viveu o processo aqui. Vamos lá. Hoje, vou te ser bem real, eu não consigo crescer perante pessoas. A parte mais difícil de empreender, na minha opinião, é pessoas. É você encontrar pessoas. Sim. E não é encontrar pessoas, é encontrar as pessoas que estejam dispostas a se preparar. Né? Hoje eu nem olho mais para a pessoa certa. É a pessoa que tá com fome para chegar. Hoje, como é que você vê isso dentro do mercado da odontologia? Você acha que isso também dentro da odontologia, dentro do setor empresarial da odontologia, você acha que isso é um fator também que te limita o crescimento? Ou não? Ou você tem alguma estratégia que você tem utilizado que a gente não sabe ainda, né? Até pra gente captar aqui, para crescer mais rápido, encontrando as pessoas que não são as certas no sentido de não estar preparada, mas estão certas por aquelas pessoas que têm fome. Isso é primeiramente, isso é um desafio para todos os empresários. Exatamente. A gente participa de grandes programas com grandes empresários, é um desafio para todos. Então, assim, a gente não tem como fugir dele. A gente vai precisar entender quais ferramentas a gente pode utilizar nesses desafios. E eu comecei a tentar buscar entendimento sobre o que é que move cada pessoa. É muito difícil.
É muito difícil mesmo, até porque nós temos o que nos move, nós temos já um processo que nos formou. Então, assim, eu busco hoje, inicialmente, entender o perfil comportamental para cada setor, certo? Ainda assim, a gente vai cometer diversos erros. E, a partir desse perfil comportamental, treinar, buscar estar mais próximo possível ali no desafio. Eu estou fazendo parte de uma mentoria com o Marcelo Toledo, ou seja, eu estou tentando ser o mais próximo possível do sonho do cara dentro da casa dele. Meu. Então, assim, eu tenho feito programas onde tem pessoas que são mais próximas a mim, onde eu vou fazer o cara acompanhar o treino diário do cara. Falei assim, ó, você tem uma sociedade, vou te dar uma parte desse negócio aqui. Se você não emagrecer tantos quilos, não treinar 2 vezes no dia tal, você perde essa parte. Se você conseguir concluir, você vai ganhar mais. Então, assim, você precisa estar mais próximo, porque as pessoas não sabem sonhar. As pessoas não sabem quais são os sonhos delas. Então, assim, a gente que já tem um certo entendimento, que já desenvolveu uma certa capacidade, a gente precisa primeiro lidar com algo que é muito difícil pra gente, que é paciência. Exato. Agitado, corridos, ambição. Ninguém teve paciência comigo, eu corri atrás, então a gente fica nesse looping aí. Amigo, quando fui eu me virava e a gente quer largar, mas a gente para perceber que a gente perde também, então vai ter que ter paciência, tem que voltar lá, falar, hoje eu já meditei 2 vezes, uma de manhã e agora de chegar aqui, parei. A gente sente a mesma coisa, meu processo. 2 vezes, resetar a mente, pra eu chegar aqui eu tive que resetar a mente, irmão. Eu falei, se eu chegar lá assim eu não vou fazer nada, eu cheguei ali, desliguei e voltei. Então, assim, são medidas que a gente precisa mesmo tá lá na base. Para mim, hoje a gente precisa trabalhar na base, ensinar as pessoas sobre mentalidade, ensinar as pessoas sobre conscientização. Não sabe sonhar não, irmão? Vamos sonhar junto aqui. Ah, não tem coragem não. Eu vou tomar o risco com você. Até que as pessoas falam assim, aí vai, é igual andar de bicicleta, fica ali com medo, tá? Solta, nadar, o filho vai começar a nadar. Meu amigo, aí quando ele vai, ele, caramba, é massa. Hoje eu tive uma experiência onde um colaborador, né, Marcos falou pra mim ontem, comprei meu apartamento, você falou que tem que meter as caras e depois paga, dá um jeito. Então, assim, você, até pelo exemplo, você vai ajudando a mudar. É um desafio muito grande, mas eu, pelo menos hoje, vejo como a única maneira de conseguir, né, conscientizar e até mudar essa realidade aos poucos. É um processo, né? Como é que você faz hoje, assim, pra quem empreende, o meu trabalho é a saúde mental, né? Eu vejo que você faz esporte, faz tudo. Como é que você consegue equalizar hoje? Porque você é dono sozinho, então aí uma pressão ainda maior, né? Porque toda a responsabilidade cai sobre você nas decisões. Como é que você consegue trabalhar isso aí para conseguir manter a saúde mental? O que é que você orienta, né, para quem está empreendendo, que você utiliza no seu dia a dia para trabalhar em cima disso aí? Eu tenho um ritual que eu não abro mão, certo? Então, não tem como você performar a empresa, você performar em casa se você não tiver com a sua base, que é você mesmo, bem cuidado. Então, assim, eu todos os dias, eu acordo às 4 da manhã, vou tomar meu banho frio, vou fazer minha leitura, vou para o meu treino, só chego no instituto depois que eu treino. Então, assim, é algo para mim essencial. Então, eu vou liberar ali meus hormônios, bem-estar, cuidar da minha saúde, me sinto muito mais produtivo para poder encarar. Então, assim, são coadjuvantes, né? São coisas que ajudam uma a outra. Então, assim, é algo que para mim é inegociável. O meu cuidado pessoal é inegociável. Então, isso vai influenciar em todos os aspectos, né? Desde saúde mental, é um processo ali em conjunto. Pela manhã já tem um ritual de oração. Pô, não consegui orar, vou estar treinando e ouvindo uma música gospel, algo assim, um louvor. Vou estar já ali trabalhando um podcast que também ajuda no desenvolvimento pessoal. Então, assim, eu tenho que cuidar de mim. Não tem pra onde correr. Eu posso abdicar de algumas coisas, mas de mim eu vou estar cuidando sempre, porque senão não tem longevidade, né? Que é a base das relações. Então, pra mim é essencial. Eu hoje atuo dessa maneira. Isso é bem importante, porque o que acontece? Você provavelmente vai sentir a mesma coisa. Lá no início, a gente é mais trabalho braçal. É técnico fazendo. Quando você se torna empresário, dono de empresa, seu trabalho, além de braçal, passa a ser estratégico. E são decisões que só você pode tomar. Sim. Ontem eu tava conversando, não sei se todo mundo, você não tem idade, eu tenho 35 anos, né? 34. Você lembra de MacGyver, né? De MacGyver que passava, pronto. Tava falando com o Yari, meu assistente, falou assim, ó, eu tenho um bomba pra desarmar o tempo todo. MacGyver era isso, né? Tinha que desarmar aquelas bombas. Então, ou seja, quando você se torna empresário, você é o tempo inteiro com decisões estratégicas, que só depende de você. E tem hora que é só você que tem que decidir.
E se você não estiver bem mentalmente, fisicamente, ou seja, reações químicas no teu corpo e na tua mente não estiver funcionando direito, a chance de você tomar uma decisão errada é muito grande. Só que quando você tem uma empresa que tem várias pessoas, quando você toma uma decisão errada, não é só sobre você que recai, é sobre a vida de todo mundo ali. Então, por isso que eu te perguntei, eu vejo que você é um cara disciplinado, luta, treina, faz tudo, que isso te ajuda até a facilitar decisões, né? Não dá bug, né? Porque é uma pancada. Eu tô rindo aqui porque às vezes meus amigos me chacotam por isso, né? Mas eu acredito que tudo tá associado. Então, assim, o meu banho frio, ele não é aleatoriamente. É uma decisão difícil que eu tenho que tomar. Exato. Já no começo do dia, né? Forjar, né? Forjar você a crise. Cara, eu vou ali para 5 da manhã. Tô no boxe, às vezes 6 da manhã eu já tô com o nariz sangrando já. Então, assim, meu amigo, os problemas vão ser menores. Exatamente. Então a gente aprende a atuar no caos, né? A gente precisa passar por esse processo. Então, assim, a gente acaba se forjando na dor. O esporte, o endurance, treinamentos para maratona, tudo isso ajuda muito, porque assim, é uma associação muito grande. Se você fizer um ciclo para uma maratona e você abrir uma empresa, você vai ver que é uma similaridade, assim. Rapaz, já passei por aqui, na empresa. Rapaz, vai ficar difícil, né? Exato. Pronto, já sei, fica difícil. Depois do difícil tem que ficar bom, meu irmão. Então você começa a se adaptar a isso, a usar o esporte. Por isso que a gente diz que não sabe se o esporte imita a vida ou a vida imita o esporte. Mas são muito associados. Eu não faço de maneira aleatória, não. Eu vou estrategicamente. E nos dias que eu sei que eu vou ter um dia mais difícil de desafios, aí que eu vou mesmo. Eu não me permito ir para um dia desafiador sem fazer meu treino. E geralmente eu busco fazer treinos mais intensos e mais difíceis. Porque eu falo, meu amigo, pior já foi. Exatamente. Já passou aqui, agora já fica mais fácil. Tem uma frase que até de massa, ele fala assim, treine o pior e viva o melhor. Sim. Né? E às vezes quando eu faço essas maluquices aí, a minha irmã e os familiares falam assim, né, pra que necessidade disso? Ano passado eu fiquei 6 meses sem botar 0 açúcar no refinado, 0 açúcar. Nem chocolate 70 eu botava. E todo mundo fica sem entender. E eu, às vezes, pra quem tá de fora, acha que é sobre o açúcar, não é sobre o açúcar. É sobre você lidar com a sua vontade, lidar com a sua crise de vontade, lidar com a situação. Tem aniversário, todo mundo comendo doce, você tá aqui de boa, entendeu? Só que no início dá trabalho. Depois você fica tranquilo. E todo mundo critica, né? Exatamente. Todo mundo critica, ninguém te apoia. Todo mundo vai tentar te forjar isso, sabe? E quando você aprende a lidar com essa crise da vontade e ter a capacidade de não cair na vontade, quando você vai lá tomar uma decisão difícil, você sabe que aquilo aí faz parte. E tendo essa consciência hoje, eu treino muito meu filho, né? Léo, tipo assim, se eu falar com ele que é 7 dias sem doce, ele vai ficar sem doce. É surreal. E teve um dia que tava no aniversário de minha mãe, todo mundo comendo bolo, ele foi lá abrir a geladeira, pegou a maçã dele, comeu e todo mundo considerado assim. Então quando você treina, quando você é forjado à crise, na situação você já tá acostumado com isso, né? Sim. E por isso que eu falei aquela ideia de quanto mais cedo você treina isso, mais você se prepara para a próxima fase, né? E quando você faz essa loucura aí, é você se preparando para a próxima fase. Sim. E quanto mais você cresce, mais decisões difíceis você vai ter que tomar. E pra quem tá de fora não consegue entender. Acho que é maluquice tomar banho gelado. Não é sobre o banho gelado em si, né? É sobre o que o banho gelado tá forjando dentro de você, né? E as pessoas de fora não entendem. Tô precisando escolher meu difícil a partir de amanhã, viu? Acho que vou ficar 30 dias sem açúcar de novo. Pois é. Eu costumo dizer que tudo que a gente faz acontece na nossa mente. Então, exato. Assim, você fez alguma coisa, eu falo, o que é que esse cara tá pensando pra fazer isso? Eu não tô vendo sua ação. É isso. O que é que te levou a pensar pra poder ter aquela atitude? Então, assim, quando a gente faz esses processos mentais, a gente tá mandando a mensagem pra gente mesmo. Porque nós somos autodisciplinados. Nós não temos a pessoa que acorda a gente pra poder, vai lá, campeão, motivacional. Não tem, eu nunca tive, irmão. Não, vou lá, campeão, você agora precisa treinar. A pessoa, pô, você não me motiva. Eu falei, putz, eu tô aqui nessa vida há quase 20 anos, sem ninguém falar assim, eu nunca tive. Acorda, você tá... Hoje, não. Pelo contrário, as pessoas falam, bicho, vai descansar, pô, segura a onda aí. Então, assim, essas mensagens são pra gente mesmo. É uma forma de você falar assim, meu amigo, segura sua onda, porque o nosso cérebro, ele foi feito pra economizar energia. Então, ele sempre vai querer levar a gente pra zona de conforto. É inevitável, isso aí já acontece desde que somos seres humanos. Então, assim, se a gente não começar a entender o funcionamento cerebral pra gente conseguir contornar isso, a gente vai estar sempre ligando um sabotador. Porque, pô, vai treinar. Pô, bicho, você trabalhou até onde? O cérebro fica assim, né? De prazer e economizar energia. Então você tem que desligar o interruptor do sabotador antes dele chegar. Então quando você começa a entender esse funcionamento, que você alinha muito bem, sobre até outras perspectivas, de ego, de fazer para os outros, para fazer para si mesmo, você, quer me sabotar, né? E eu vou usando estratégias, por exemplo,
tem gente que não consigo, perco por soneca. Eu falei, pronto, já bota o celular distante, cara. Chega, já lava o rosto. Então você tem que contornar aquilo que vai te levar para a zona de conforto. Então você tem que dificultar pro fácil e facilitar pro difícil. Exato. É mais ou menos assim que essa ideia do soneca é uma merda mesmo, que se você deixar já era. Então assim, eu tenho um mantra, eu acordo 4h41. Eu sempre treino meu cérebro, eu vou modificando ele ao longo da semana. Então, por exemplo, essa semana eu tô na semana do 4h41. Tá, e semana que vem eu boto 4h36. Pra não adaptar meu cérebro a ficar naquilo. É como ele entender assim, eu vivo na crise, mas eu modifico a crise o tempo inteiro. E todas as vezes que eu falhei, foi a vez que eu falei assim, eu não levantei de imediato. Sim. Se tocar o despertador você não levantar, aí vem o cérebro. Rapaz, você não merece isso. Você foi dormir tarde ontem, não sei o quê. E é exatamente o que você falou. Então, assim, você tem que forjar o teu cérebro a não pensar na possibilidade de falhar. É levantar e vai. É não pensar, né? Tem que ser automático. Clique. E aí tem um livro que eu tô lendo que é chamado Hábitos Atômicos, que ele fala exatamente isso. A melhor forma de você forjar a tua capacidade de ser uma pessoa que fala e faz é você construir microações. Por exemplo, desde 2020 eu arrumo minha cama. Então eu levantei, eu vou no banheiro, escovo o dente, arrumo minha cama. Pronto, não tem conversa. Toda vez que o despertador toca, eu levanto. Eu não espero 2 vezes. Todo dia eu lavo minha cueca. Então são besteiras, mas que você condiciona o teu cérebro e fala assim, ó, ele fala, ele faz. E esse empilhamento de micro-resultados vai construindo algo no teu cérebro que só quem vive sabe. Que é o quê? Tudo que ele fala, ele faz. É como se o cérebro falasse assim, ó, ele falou, ele fala. Então quando você assume um compromisso maior, o teu cérebro já foi adestrado, como tu falou, a falar assim, ó, se eu falar, eu faço. Só que você falar uma coisa grande e fazer é mais difícil. Mas um simples fato de arrumar tua cama de manhã, que é muito mais fácil, e você condicionar teu cérebro a isso, você adapta o teu cérebro a falar assim, se ele fala, ele faz. E isso é muito doido, que isso foi uma das coisas que me ajudou muito na disciplina. Porque aquilo que eu falei, hoje a gente vive mais estratégico e decisões de MacGyver o tempo inteiro. E se tu não treinar teu cérebro a condicionar que ele tem que resolver aquele problema, você deixa pra depois. É aquela ideia, não, amanhã a gente resolve isso. Só que amanhã tem mais 20 problemas pra resolver. E é o empilhamento de problema. Então, condicionar teu cérebro a falar, fazer, é você começar a melhorar a tua performance no setor empresarial. E esse livro é muito massa que ele fala disso aí. Isso tem um impacto muito grande. E você, com aquele compilado, né, de informações e de ações, que você vai conseguir entender o resultado a longo prazo. Exato. Então, às vezes, esse cara é muito chato, é psicopata e tal. Se eu jogar ali, muitas vezes, uma bolinha de papel, bateu e caiu fora, levante, pega a bola de papel, joga no lixo. Você tá mandando pro seu cérebro que você aceita as coisas de qualquer jeito. Entende? Então, assim, se você aceita o soneca, faz um teste. Um dia você tocou o soneca e você acorde sem negociar. No outro dia, deixa o soneca ganhar pra você. Veja o final do seu dia. Exato. Quantas coisas você vai negociar durante o dia? Ah, não. Aí você fica assim. Ah, mas é um docinho. Mas não sei o quê. Aí o banho já é quente. Você começa a entrar numa zona de conforto absurda. Agora você... Não, meu amigo, já ganhei pro soneca e... Eu uso essas estratégias até de competitividade. Eu acho que eu perco pro soneca, eu fico com raiva. Bicho, você perdeu. E assim, ele já ganhou pra mim assim pouquíssimas vezes. Porque eu sou muito criterioso, porque eu sei que esse ritual do início do dia, as ações que eu vou ter, já fiz um treino, aí você já faz um treino que você deveria fazer. Você não vai comer qualquer coisa. Você vai estragar tudo que você fez. Entende? Então, assim, aí chega no final do ano, pode pegar lá. Somatize tudo. E veja lá quem tem o resultado, quem não tem, quem negociou, quem não negociou. E aí as pessoas depois vão ter que lidar com as consequências disso, né? É isso. E nem todo mundo tá disposto, né? É o preço. É você escolher, como eu falei, escolha o seu difícil pra você tomar decisões. E muita gente quer ter o resultado, mas não quer pagar o preço. Eu quero ter um corpo massa, mas não quero acordar cedo, não quero treinar, não quero... A alimentação é mais não difícil. Aceitar aquele doce ali no meio da semana, entendeu? E é isso. E também não é sobre performar 100%. Você falou, às vezes você perde o soneca, eu também perco. Mas não quer dizer que o cara vai ser 100%, mas você tem que ser no mínimo 85%, né? Na maior parte das vezes. Porque não é sobre se acertar sempre, acertar a maior parte das vezes. Lógico, se puder sempre, vai ser melhor. É uma autorreflexão e assim, você começa a se conhecer também, você se entende. Se um dia eu perco o soneca, mas eu fui todos os outros 50 dias... Cara, hoje meu corpo pediu. Exato. É diferente da pessoa que vai todos os dias e fica dizendo que o corpo pediu. As pessoas confundem preguiça realmente com decisões diárias com exceção. Exato. Quem faz o nosso jogo, quem faz o nosso game são as regras, não são as exceções. Eu não tenho certos restrições porque a minha regra não é essa. A minha regra é cumprir tudo que eu me proponho a fazer. E aí você segue tranquilamente, vou abrir mão aqui de algo.
vai, sai, volta. Ah, pô, não sei como é que você consegue sair no outro dia. Meu amigo, não se explique no dia anterior. Você saiu porque você quis. Pague, acordo, boto meu café e vou treinar. Então, assim, já ativo, até mesmo como maneira de falar assim, mandar outro recado pra mim. Ontem foi problema seu, hoje você tem um dever a cumprir e aí a gente segue o barco. Perfeito. Como é que você vê assim, hoje a importância do ambiente e das pessoas para forjar esse Matheus que você é hoje? Você se inspirou ou a trincheira que foi te adaptando a isso? E hoje o que é que você vê para o futuro? O que é que vai te... Quais são as ferramentas que você está buscando para esse futuro aí? E seu ambiente favorece, né? Você ser assim? Ou é o contrário? Na verdade, eu crio esse ambiente para mim. Eu sou bastante intencional nisso, porque eu sei quais áreas da minha vida que eu quero performar. Então, se eu quero ter os melhores resultados na empresa, meu Instagram eu vou seguir só grandes empresários. Perfeito. Entende? Eu vou estar ali acompanhando, eu vou estar entendendo o que é que os caras fazem. E eu tento ver os caras cada vez mais de perto. Eles não estão falando com o Matheus, eu não tô olhando ele aqui, eu olho o cara assim. Exato. Tipo assim, eu me vejo daquela maneira, entende? Perfeito. Então, se eu quero treinar boxe, uma coisa que eu gosto bastante, eu só gosto de treinar boxe com os caras que são melhores da Bahia, entende? Porque você estar entre os piores de algum ambiente é a melhor coisa que pode acontecer para você. É fácil, Você né? tem uma oportunidade de crescimento. Às vezes as pessoas têm ambientes para alimentar o seu ego. Exatamente. Pô, eu sou o melhor dali, eu sou o bambamã, cara. Isso, sua jornada é de crescimento ou de ser melhor que o outro? Exatamente. Então, para aquilo que eu quero crescer na vida, eu tendo a me inspirar. A palavra comparação, eu acho que ela nos trava, né? Pô, cada um tem sua jornada. Eu me inspiro em grandes nomes. Então, assim, empreendedorismo, eu vou fazer programas com o G4, com os caras que estão fazendo realmente o Brasil mudar. Então, é uma maneira que eu tenho ali de renovar minha ambição. Então, eu tenho muito isso de entender, assistir vida, ou estar conectado. Sempre foi assim? Eu acho que não. Eu acho que não. Assim, se eu fizer uma reflexão, eu acredito que ali já mais para adolescência, já mais para fase adulta, que eu comecei a estar conectado mais no esporte também, fez uma bastante diferença. Eu entendia que o ambiente que eu estava no esporte mudava meu resultado. Se eu estivesse ali treinando com pessoas que tinham uma capacidade maior que eu tinha muito maior crescimento e geralmente você cresce apanhando. No boxe, uma das piores experiências que você pode ter de crescer é boxe, irmão. Porque assim, você vai apanhar literalmente, não é apanhar da vida, não é não. Você vai tomar murro na cara. Então assim, não tem... Mike Tyson dizia que todo mundo tem um plano até tomar murro na cara. Não tem algo mais assim... que mexe com você do que você tomar um murro. Então, assim, essa exposição é proposital. Para poder me fazer diminuir o ego. Tomou uma pancada. Se você... Tinha um professor meu que dizia que com raiva você é forte, mas você é burro. Então você tem que voltar ao eixo, entender, assimilar as informações. Nada mais é que a gente toma na empresa todo dia, né? Chegou, tá tudo certo. E tal pessoa não vai continuar. Putz, vou passar por nova contratação. Então assim, a gente toma pancada o tempo todo. Não deixa tudo de novo. É igual a luta mesmo. Eu fiz Muay Thai no passado e é muito louco assim, que eu tava lutando, né? Aprendendo. Aí eu tomei na cara. Aí ele falou assim, se você baixar agora, você vai apanhar de novo. Sim. É aquela onda, é o que você falou aí. Você vai tomar na cara e você tem que manter seu braço aqui. E aí chegou uma parte da luta que eu não tava tentando manter o braço mais. Cansado, ele falou assim, ó, você vai ter que segurar até acabar o round. Porque se você abaixar, eu vou dar na sua cara. E é a mesma coisa de empreender. Você tá ali lenhado, fudido, não tá aguentando mais nada, tá vontade de largar tudo. E você vai ter que segurar onde, senão vai dar merda. A luta, ela te foge exatamente do teu caráter ali a enfrentar o problema. A experiência da corrida, por exemplo, é diferente. A corrida, você dá o seu gás, parou. Beleza, descansei aqui, eu posso... Meu amigo, na luta não. Se você cansa, você não lida só consigo, você lida com o outro. Então, se você precisa se preparar, precisa fazer... Além de tudo, você tem que contar com a outra... E os caras, assim, são... uma atmosfera diferente mesmo, assim, uma gana, uma fome diferente que os lutadores têm, então eu uso isso ao meu favor. Então é mais ou menos por aí que a gente vai se forjando. Eu coloquei Léo agora no jiu-jitsu exatamente pra isso, porque eu aprendi muito ano passado, eu acabei fraturando meu tríceps aqui, não tô querendo voltar à luta não. Mas eu via muito disso. Tinha situações assim que eu saí de lá maluco, velho. Eu falava assim, velho, não é nem pela luta aqui, velho, é coisas que eu tive de insight na minha carreira profissional. Sim. Porque no dia meio que eu tava exausto, velho, o braço assim cansado, a perna cansada. E aí ele falou assim, velho, se você baixar, eu vou dar na sua cara. E tipo assim, eu fudido, eu falei, não, o round não acabou, ainda falta 3 minutos, você vai ter que segurar até o fim. Tempo. Aí essa é a primeira coisa que eu aprendi. A segunda coisa é que antes eu ficava só batendo. A gente começou a lutar.
Quando você só bate, você só bate. Mas quando você vai lutar, você vai bater e você tem que esperar qual é a reação dele de lá. Porque se você der aqui e abrir a guarda, você toma. Então, assim, é um negócio muito louco. Eu acho que quem empreende tem que fazer luta, velho. Porque aquilo ali é o que você falou. É aquela ideia, se eu vou tomar decisão aqui, se eu tirar esse funcionário, vai dar esse buraco, isso vai diminuir o faturamento, eu vou ter que fazer isso rápido. Sim. É a luta. Você tem que pensar rápido e agir rápido. E vai tomar porrada e vai ter que estar preparado pra seguir com a porrada. Sim, senão vai tomar outra. É uma capacidade é que loucura, a gente desenvolve luta de neuroplasticidade, né? Então, assim, você precisa analisar o ambiente, você precisa analisar o adversário, postura. Se ele mover o pé, cara, na movimentação do pé do cara, você já pode esperar o que é que pode vir. Então, assim, você precisa ser muito versátil e trabalhar, como eu falei, no caos. Às vezes é caos o tempo todo. Então, é isso, né? É o que a gente passa aí diariamente. E é preciso ter um preparo externo. Assim como, por exemplo, trazer aqui um exemplo de um dos maiores lutadores do boxe amador, Lomachenko. O cara estuda, meu. O cara ele faz exercícios pra mente, aqueles exercícios mentais realmente pra poder se preparar pra luta. A luta prepara a gente também. Então, assim, são coisas que podem nos ajudar aí, em relação Sempre a você isso. lutou? Desde pequeno? Desde pequeno, cara. Aí é algo assim, pô, comecei a fazer boxe com 12, 13 anos. Foi seu pai que estimulou? Meu pai estimulou, mas assim, meu pai estimulava, mas meu pai queria que eu fizesse karatê. Entendi. E eu nunca quis fazer karatê, então assim... Eu queria explorar isso aí, velho. Esse dia você fez uma postagem do seu pai, você agradecendo a ele. Qual é o papel do seu pai aí, né, nessa construção desse Matheus? Seu pai foi militar também, né? Sim, sim. Bom, e o que é que a importância, o que é que isso tudo contribuiu aí pra forjar o seu caráter? Que você vê aí? Meu pai é um disciplinador nato, né? Então, assim, nossa vivência ali no dia a dia, quando criança, adolescência, era meu pai manter meu pai tinha nossa agenda ali no nosso dia a dia. Eu já acordava e sabia o que eu ia fazer. Então ele já implementava aquelas coisas ali na minha mente, na nossa mente, né? Na minha e da minha irmã. E eu não tinha consciência daquilo. Eu acordava, tenho que tomar banho, fazer tal coisa e tal. Ele escrevia, tinha lá o nosso muralzinho. Vou fazer isso com o voltava. E aí quando voltava tinha almoço, aí começar a estudar, aí cada um tinha um intervalo, chegava ali à noite, eu acho que Lisandra era 6 às 7 no computador, eu de 7 às 8 e depois só podia assistir TV, Jornal Nacional e depois cama. Então a gente sempre teve isso, uma necessidade dessa disciplina que eu não tinha noção. Às vezes acha até ruim, né? Pô, vou ter que fazer isso de novo, aquela cobrança. Então, tanto isso como uma experiência que as pessoas que me conhecem há bastante tempo brincam muito também, que era o aspirador de pó, né? Meu pai tinha uma obsessão por um aspirador de pó, onde todos os dias, quando meu pai chegava em casa com o carro dele, o portão abria, eu já ia pegar o aspirador para aspirar o carro. Aspirava nada, irmão. Aspirava nada, ficava assim, ó. Meu pai aspira melhor que qualquer lava-jato desse aí. E quando eu deixava alguma coisa lá, esquece. Se eu deixasse um pozinho aqui, vai lá, vai limpar de novo. Então, assim, às vezes andava de meia branca, veste branco, olhava pra meia sujou, tinha que passar aspirador na casa. E aquilo me gerou, assim, uma experiência de fazer o que tem que ser feito da melhor maneira. Então, se eu fizesse meia boca, ia fazer 2 vezes. Aí eu falei, deixa eu fazer logo esse negócio. Mesmo, né, velho? Deixa eu fazer logo isso aqui direito, senão eu vou ter que voltar para poder limpar de novo. Então, assim, meu pai trouxe esse senso de disciplina, essa questão de fazer as coisas corretamente, fazer o que tem que ser feito, o que se propôs para nossa rotina, assim, de maneira muito, muito significativa, digamos. Perfeito. Eu vi você postando uma coisa e eu queria ir por esse caminho. Isso é importante porque eu sempre vejo, assim, o papel do pai, né, na formação do caráter da filha e do filho. Sim. Né? Então, quando ele traz esse negócio da rotina, eu vou aplicar em Léo, não vou aplicar esse negócio de lotar aí. Vai ficar pior, Léo. Se eu assistir daqui uns 10 anos, vai ficar pior a partir de hoje. Matheus, pra gente ir aqui, né, pro fechamento, eu queria trazer mais 2 coisas aqui importantes, sabe? Eu, olhando hoje, né, pra quem tá aí no mercado, você acha que empreender é pra todo dentista, é pra todo mundo ou não? E quais são as características que você acha que a pessoa ela deve olhar pra saber se ela tem esse tino ou ela pode desenvolver esse tino? Você olhando pra você aí. Você disse que as coisas parecem que foram caminhando, né, pra você. Sim. Mas o que é que hoje, olhando para teus colegas, né, lá da tua faculdade, o que é que você diria para eles, assim, para ele saber se ele tem tendência a isso ou não? Deixa eu ver se a minha pergunta foi clara. Eu consegui entender, mas... Por que eu tô te falando isso, Matheus? Porque assim, ó, eu dou treinamento para médico, alguns médicos já trabalharam comigo, e tem muita gente que ela se ludibria, porque ela olha pra clínica de Matheus e fala assim, porra, cara, a clínica igual essa.
Mas as pessoas, elas olham apenas para o nosso resultado. Elas esquecem de olhar pelo processo que nos levou àquele resultado. E hoje, assim, eu vejo que a pessoa ela tem que entender se ela está disposta a pagar esse preço. O que é que você olharia hoje? Imagine seus colegas da faculdade, veja lá os que empreenderam, os que não empreenderam. E o que é que você diria para essas pessoas para saber se elas empreendem ou não? Não sei se eu tô conseguindo ser claro. Não, você conseguiu ser claríssimo. Eu quem tô aqui apertado na pergunta. Porque, assim, é algo que a gente precisa analisar diversos fatores. Como a gente já comentou aqui durante nosso bate-papo, a gente precisou se reinventar várias vezes. A gente precisou mudar, mudar a nossa casca realmente, mudar a nossa pele. Aquilo que a gente fez não serve mais. Cada fase você vai ter que mudar de novo. Então, assim, você precisa um novo Rafael, uma nova Mônica, um novo Matheus. Então, eu acho que é para todo mundo. Acho que é para todo mundo. Quantos estão dispostos a isso, cara? Aí a gente vai fazer uma boa limpa. Porque eu costumo dizer que se você perguntar, se você sair na rua aqui com o microfone, você quer uma casa boa, você quer um carro bom, você quer uma empresa, todo mundo quer, não tem não existe essa pessoa que não queira algo melhor. Mas as pessoas não estão dispostas a pagar o preço que vem conjunto aquilo. E as pessoas, elas só tendem a enxergar o bônus da situação. Né? É muito mais ônus do que bônus, cara. Você passa por um período muito mais difícil. Você passa por um período de treinamento na maratona de 3 meses. A maratona dura algumas horas. Acabou, medalha, acabou. Ainda então, correndo risco de nem ganhar medalha, começar tudo de novo. Sim, de não atingir seu objetivo. É muito mais frustrações, são dificuldades, são desafios, as pessoas acham que, virou moda, né? Vou empreender, tá tudo massa ali, vou chegar lá, botar no meu Instagram empreendedor. Não tá sabendo 5% do que é a nossa realidade. A gente começa o mês, não sabe quanto é que a gente vai ter no final do mês. A gente começa o mês com folha, a gente garante várias famílias no nosso dia a dia. A gente tem um desafio de fazer com que aquilo aconteça. A gente tem que sonhar um sonho que as pessoas não sonham. A gente precisa acreditar no que as pessoas não acreditam. A gente precisa, eu digo que a gente precisa fazer fotossíntese. Às vezes a gente precisa viver da luz do sol, irmão. Assim, você não tem mais recursos. Alguém já te perguntou sobre sua saúde mental? Alguém já te parabenizou? Não parabeniza não, mano. Agora não motive não lá todos os dias. Você não motiva, você só cobra. Você não recebe um parabéns. Não recebe um parabéns. Veja qual o último parabéns que você recebeu. Você tem que parabenizar todo mundo. Então, assim, quem está preparado para isso? Quem está preparado para não ser reconhecido? Quem está preparado para ter um ônus? Quando a equipe brilha, é a equipe. Quando dá ruim, é você. Então você tem que aprender a lidar com isso. Tá disposto a isso? Vai ser um bom empreendedor. Não tá, pai? Vá botar a sua carteira de trabalho e vá seguir outro caminho que ótimo, bem. Tá tudo ok. Eu acho que as pessoas têm que lidar com a sua expectativa. As pessoas criam expectativa sobre algo, mas elas não estão preparadas para aquilo. Aí vai ter frustração. Se frustra. Então, assimile o que é que você faz, o que é que você está plantando, o que é que você está colhendo. Exatamente. Tá beleza com o que tá plantando, tá colhendo, ótimo, vai ser feliz. Fora isso, é preciso esse preparo aí. Essa é uma coisa muito... Vai pra falar. Teve uma amiga minha, né, que ela até é médica, uma vez ela falou, Mônica, eu não vejo a hora de chegar a ter o sucesso e parar de ter que ficar fazendo postagem de internet, postando conteúdo, postando minha rotina. Eu falei, como assim? Tipo assim, é o que o Rafael sempre fala, né? Você se manter no sucesso é a parte mais difícil. Né? Você chegar lá, você consegue chegar, mas pra você se manter lá, porque as pessoas acham que quando chegar no sucesso vai parar de fazer as coisas. E é muito pelo que você precisa se reinventar, né? Como você trouxe aqui no instante. Um dos maiores líderes, né, que a gente pode ter aí, que o esporte traz, Bernardinho, ele fala que ser campeão não é mais difícil. O mais difícil é se manter campeão. Porque você acorda 4 pra se tornar campeão. Você acorda 3 pra se tornar campeão. Você acorda, aí você vira campeão, você fala... Vou relaxar agora, nada, a guerra começa de novo. Então assim, eu tenho uma forma de lidar que é assim, fique orgulhoso, mas nunca satisfeito. O ontem passou. Foi massa ontem, hoje é de novo. Eu falo isso lá na clínica, ela sabe disso aí. Bateu a meta no mês, eu falei, dia 1º, a meta zerou, agora vai começar de novo. É aquilo que você falou. Todos os meses eu começo negativo. Quem vai definir no dia 30 se ficou positivo ou continuou negativo são as minhas decisões. E dá pra comemorar, velho? Você dorme, você bate 31, 10 da noite, bateu meta. Negativo de novo. E empreender é essa loucura aí, velho. Outra corrida do zero e
você tem que achar isso massa. É, porque a nossa felicidade tá nisso. É isso. Eu até brinco que tem uma passagem. É preciso imaginar Sísifo feliz. Porque deram, né, a Sísifo um castigo que às vezes o que as pessoas veem pra gente como castigo é o que a gente ama fazer. Nós gostamos do processo. Eu não gosto da maratona, da medalha. Eu gosto do treino, eu gosto da dieta, eu gosto de tá melhorando a mim mesmo a cada dia. E é o estilo de vida que a gente escolheu pra gente. Não precisa entender. Exatamente. Quem precisa entender somos nós. É o paradoxo, né? De você gostar da dor. Sim, né? sim. Tornar a dor prazerosa, por mais louco que pareça isso. Sentir prazer no E processo. uma das coisas que eu vejo, assim, sabe, olhando para o meu comportamento que me levou até aqui, é que assim, você quer empreender, primeira coisa, vá trabalhar para alguém que empreende. Então, pô, você quer ser um cirurgião dentista igual a Matheus, vá trabalhar com o Matheus. E pare de olhar para o sucesso de Matheus, passe a olhar o comportamento de Matheus. Modela o comportamento dele, que modelando o comportamento dele, você vai chegar no resultado que ele tem. E esse pra mim que é o paradigma. As pessoas olham apenas para o resultado. Tem colega que fala assim, eu quero aquela casa sua. Eu falei, tá disposto a pagar o que eu pago? Ah, eu quero aquela clínica sua. Você tá disposto a passar pelo que eu passei? Ah, não tô não. Então você tá disposto a pagar pra ter o acesso ao que eu fiz pra te ensinar a fazer? Ah, também não tô não. Então a pessoa não quer pagar pra ter as ferramentas, não quer pagar pra ser treinado por você, mas e não quer passar pelo processo dela. Ela quer apenas o resultado que você tem. E não vai durar. Né? Não vai durar porque ela nem sequer sabe pelo que passou. Às vezes ela vai se tornar uma herança. Exatamente. Aquilo. Ela não vai ter a sucessão, ela não vai entender. Muitas vezes o que eu acho importante, até pra saúde, eu falo, cara, não é a cirurgia que você realiza, é o problema daquela cirurgia que você resolve. Então o empreendedorismo ele traz esse processo pra gente de conscientização, de aprendizado de coisas que nos levam a ter esse resultado. Não adianta, às vezes se você entregar a sua casa e sua clínica em 3 meses, tá? Vai quebrar. Porque ele não sabe nem como funciona aquilo. Entende? Às vezes ele quer o resultado de Matheus, ele quer passar pelo que o Matheus passou. A melhor oportunidade que alguém pode ter é empreender no CNPJ dos outros. É isso. Empreende no CNPJ. Ter comportamento de dono, né? Ser dono, ter comportamento de dono. Mas quando eu tiver você, não vai ser. Não vai, nunca. Porque você tem que ser antes. Eu lembro que eu ia palestrar em congresso. Palestrar não, né? Eu ia apresentar trabalho. Eu ia de terno. E aí, kkk, chegou o palestrante, chegou o doutor. Eu tava preparado para o que eu ia ser. Então eu tenho que estar na minha cabeça, eu já era. O próximo nível, eu ia atender em Santa Terezinha, eu ia de terno, ia de gravata com meu jaleco. Meu amigo, eu já estava preparado para o que ia acontecer na minha vida. Chegou. Odontologia, você não se torna, sobre o processo do marketing. Por que eu comecei lá desde o primeiro semestre a postar? Porque eu estava 10% de dentista a cada semestre. Exatamente. 20%, 100% eu tô pronto. Quando as pessoas esperaram virar dentista para se tornarem, já foi, irmão, já passou. E muitas vezes quando passa o mercado, se o mercado passou a 20 por hora e você começa a 10, você para pegar você vai ter que correr a 30. E aí você não quer, você quer estar 5. Cada vez mais aquela onda vai se distanciando e você começa a se tornar incapaz de acompanhar. Então, cavalo selado passou, irmão, tem que montar, senão a oportunidade não volta atrás. Isso é muito doido, porque tu me fez lembrar aí que eu nem tava lembrando disso. Tipo assim, eu fazia vascular, então eu já me posicionava com vascular. Então eu mostrava operando na residência, surgia a Liga da Baiana de Vascular pra dar aula, no R3, meu irmão, uma vida de cachorro da porra, dar aula. Os caras, como é que você vai? Eu vou lá dar aula, meu irmão, não quero nem saber não. Eu quero que as pessoas me vejam palestrando, vou pro congresso apresentar, tome. E aí me chamava, aí o preceptor me falando assim, pra que você tá postando isso se você não é vascular ainda? Eu falei, eu já estou fazendo as pessoas me verem como vascular. Porque o médico, ele tem essa mania, ele some por 10 anos, faz a faculdade, faz a residência, e ninguém sabe que ele tá fazendo isso. E em um passe de mágica ele se apresenta como médico vascular. Ou seja, a pessoa, que loucura foi essa que eu nunca te vi? Mas se você tá mostrando como você fez, você vê que o comportamento, eles se replicam, né? Em ambientes diferentes, você vê que é um comportamento das pessoas. E eu ia postando. Quando eu terminei, as pessoas já me viram como vascular. Por quê? Porque já tava consumindo esse comportamento lá na residência. Você vê que você falou a mesma coisa aí. É uma estratégia. Você vê que é comum, né? Você vê que os malucos, eles seguem o mesmo padrão de comportamento na trajetória. Eles se assemelham. Por isso que dizem que o sucesso é uma fórmula exata, independente do quer que seja sucesso pra você. Eu digo que, cara, você falar de dentista, você tem que lembrar de mim. Você tem que lembrar de mim. Eu vou Pô, por aí também. É uma conexão. Vascular, Rafael. Ali a oportunidade já passa. Teve um exemplo que tinha um colega, um amigo, né, que uma pessoa que estava com ele sofreu um acidente
quebrou, avulsionou dentes e tal, ele ligou pra mim. O primo dele é dentista. É isso. Porque sim. na Quem caixinha veio tá na você. cabeça dele, quem que tá mais exatamente. presente na vida dele, quem que tá mais ali postando, quem que tá lembrando. Eu isso. lembro todos os dias as pessoas que eu sou É dentista. isso, exatamente. Você só precisa lembrar de mim na hora. Não ligou, acabou, matou. Tem que ser a primeira resposta que vem a pergunta, né? Quando vier ali, é o claro. brand, né? Você precisa estar ali formando a sua marca em relação a isso. Exatamente, a continuidade, né? Vamos lá, Matheus, pra gente entrar no encerramento aqui. Se hoje você tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem para todas as pessoas que querem empreender, né? Principalmente para os dentistas aí que estão precisando dessa inspiração para conseguir empreender na odontologia, qual mensagem você mandaria para eles aí? A mensagem, tudo que a gente faz, um dia a gente serve. Tudo que a gente faz serve. Então, assim, não faça nada de maneira negligenciada, cara. Se você for hoje executar o que quer que seja, execute da melhor maneira possível. Perfeito. Porque a gente vai começar a ser lembrado por isso, a gente vai começar a formatar nossa mente para isso e a gente vai ser uma soma desses pequenos detalhes, né, que a gente vai conseguir levar para os nossos resultados da vida. Então, assim, tudo que a gente for fazer, faça da melhor maneira, que essa soma desses resultados vai transformar, vai te aproximar ou não daquele sonho, né, que você tem. Perfeito. E para quem tá te assistindo aqui nesse momento, tá assistindo a gente e quer encontrar Matheus aí, seja para cuidar da saúde bucal ou para saber mais sobre empreendedorismo, ou acessar alguma plataforma que você possa para oferecer aí para treinar dentistas, por exemplo, aonde é que as pessoas te encontram na internet? Instagram e no TikTok, dr.luizmatheus e @Instituto Lago Costa. Bom, perfeito. Então, se você gostou, quer saber mais sobre o Matheus, vai lá, segue, já passa a consumir o conteúdo lá, você vai ver performance lá, né, Matheus? Empreendedorismo todo dia na veia. Desde Às 4 3h40 da manhã. Eu vejo, esse dia ele postou 3h40 da manhã. Eu falei, rapaz, eu dormi. 3h40 da manhã, ele tava acordado correndo. Eu falei, que porra é essa? Às vezes eu espero um tempo pra postar, sabe? É meu, velho. Que doido. Ele postou falava, 3h40. Foi uma sexta-feira. Eu falei assim com o Lisandro, eu falei, rapaz, não é possível que teu irmão já tá acordado aqui, velho. Rapaz, o meu despertador toca 4. Tu dorme quantas horas por dia, bicho? Rapaz, hoje eu acho que umas 4 e poucas 5. É loucura. Às vezes 5, um pouco mais. Você tem uma fase de menos. Eu vivia assim, de vezes eu apagava. E você fica bem durante o dia? Eu tenho o dia do apagão. Tipo assim, eu vou, aí tem um dia que eu não funciona nada. Só fala comigo, eu... É isso aí. Ah, Matheus, não sei o que. Eu falo, não, hoje esquece, hoje é reset. Mas tem, eu fico torcendo pra o despertador tocar. Porque, tipo assim, eu já acordei. O despertador não tocou, ainda nem são 4 horas. Então, se você que tá me assistindo aqui, quando tiver com preguiça, começa a seguir Matheus, porque aí você vai olhar lá e você vai ver que você vai servir como fonte de inspiração pra te motivar a acordar e ter performance. Não tem como. Lá tem que ter. Eu bagunço as pessoas. Velho, não tem como ficar sem treinar seguindo você. Eu boto mesmo, eu digo que eu sou tóxico em relação a isso com as pessoas. Então a gente encerra mais um episódio do nosso podcast Conversa. Uma conversa aqui top, já imaginava que ia ser nesse nível. Se gostou, curte, passa a nos seguir se você não segue, compartilha com pessoas que precisam ouvir esse tipo de conteúdo e a gente se vê no próximo episódio. Maravilha.